Eu estou falando por que o voto, na minha opinião, não deve ser obrigatório. Ninguém agora, tem pensado na tua opinião. As pessoas vêm esse programa para ver a minha opinião. O voto deve ser obrigatório, o voto pode ser uma coisa voluntária. Brasileiros discutem isso todos os dias, além do caso também, se a urna eletrônica rouba ou não. O voto deve ou não ser obrigatório. Essa é mais uma não questão desse programa Contraditórios. É indiscutível a questão do voto. É óbvio que um povo tutelado, um povo submisso, um povo ignorante que nem o brasileiro, tem que ser obrigado a votar. Tem que ser obrigado, senão o cara vai pra praia, o cara vai pra Caatinga, o cara vai para lá também e não vai votar. E aí o que vai acontecer? Só as pessoas mais manipuladoras é que vão votar. Então um povo que nem esse tem que votar a cabresto? Como é que se diz? Cabresto. Cabresto! O voto a cabresto, na verdade, não é um defeito, é um predicado do Brasil. O cara tem que ser obrigado a ir à urna votar. É ou não é, Marcelo Madureira? Não. O voto é um exercício de cidadania. O voto é um ato voluntário. Além de eu ser um liberal, eu sou contra qualquer obrigação que o Estado impõe ao cidadão. Uma delas é o voto. O voto ele deve ser facultativo. O cidadão deve ter... Ele quer ser eleito. O cidadão deve ter a consciência necessário, desculpem agora a redundância, o cidadão deve ter a consciência de cidadania, que ele deve comparecer e sufragar nas urnas o seu candidato. O quê? Sufragar o seu candidato de sua preferência. O que ele faz obrigatoriamente, por exemplo, tudo que é obrigatório, nos grandes grotões, por exemplo, do Brasil, do interior, do Nordeste, sobretudo. Eu sabia que ele ia falar grotões do Nordeste. Eu sabia que ele ia falar grotões do Nordeste. Por que não fala grotões do Sul? Não, nos grotões do Sul também. Ah, bom. Os eleitores são arrebanhados tal e qual o voto, os eleitores são arrebanhados tal e igual o gado, e com o seu título na mão vão lá para ganhar o carimbo, né, e votar no coronel, no jagunço, no chefe eleitoral ali da área, amando lá. Então, isso aí é uma deformação da democracia. Então, se o voto não fosse obrigatório, né, os grandes coronéis, seja do Sertão do Norte ou do Sertão do Sul, não podem constranger os seus empregados, os seus dependentes, né, aqueles que dependem dele, que são manipulados por ele a votar nos candidatos. Geralmente são candidatos indicados pelo próprio coronelzão. Então o voto ele tem que ser facultativo, o voto é voluntário. Eu vou te explicar por que o voto tem que ser obrigatório no Brasil. Porque o Brasil é um país infantil, infantilizado. O Brasil é quase uma criança como país. E a criança, desde cedo, ela tem que ser obrigada a quê? A lavar atrás das orelhas, a escovar os dentes, a não fazer malcriação. É isso. E sempre com uma repressão dura. Então o caso do cidadão brasileiro, que é um cidadão ainda infantil, infantilizado, ele precisa ser forçado, ele precisa ser educado para a democracia. Ele precisa lavar atrás das orelhas no sentido metafórico, figurativo da palavra. E tanto é que, graças a Deus, que existe uma multa vultosa, uma multa enorme que obriga o cidadão a votar. R$3,4, R$3,48. Cada cidadão, que é uma boa parte da renda do cidadão, especialmente dos grotões do Sul. Nos grotões do Sul as pessoas não ganham mais do que R$3,48 por dia de trabalho. Então é um dia de trabalho que é descontado da carteira do trabalhador se não votar. E eu concordo inteira e totalmente com isso. Olha só, eu estou ouvindo aqui as palavras de um caudilho gaúcho, de um Gaspar Silveira Martins, de um Júlio de Castilhos, de um Getúlio Vargas, de um Borges de Medeiros, com sotaque e tudo. Eu sou totalmente contra o voto obrigatório. É um absurdo o voto obrigatório. O voto tem que ser facultativo. A pessoa tem que sufragar. Daí agora tu diz sul, crê? Sufragar? Sufragar, daí tu diz sul, o quê? Sul?
Sufragar. A pessoa tem que sufragar voluntariamente, porque é uma decisão intelectual, é uma decisão daquele que realmente quer participar do país. Só mesmo em países tutelados, em países caudilistas, em países que tem grotões no sul, os grotões do sul que são a desgraça desse país. Tão bem descritos por Euclides da Cunha na sua obra. Exatamente. O gaúcho é, antes de tudo, um fraco. Na sua obra Os Grotões. Os grotões. Exatamente. Boa essa. Onde ele diz o gaúcho é acima de tudo um fraco. E lá o Antônio Conselheiro, e o termo é muito bom, o exercício da democracia. Porque a democracia é um exercício. A cada vez que você vota, você apura mais a qualidade do seu voto. Você exercita o seu voto. Você tem que ser obrigado a votar. Obrigatório. Igual ginástica. Que nem serviço militar. A ginástica você faz obrigatoriamente, você faz aqueles Como é que é na Suécia? Como é que é no Canadá? Como é que são nas democracias avançadas? Como é que é nos Estados Unidos? Parei que eu vou encher a boca de novo. Os Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo, que em colaboração com a Rússia, a menor democracia do mundo, elegeu o Donald Trump. Como é que é lá? A maior democracia do mundo é a Índia. A Índia nem país cara. Por que o Renan Calheiros foi eleito? Por causa do voto obrigatório. Se o voto fosse facultativo, que é o tema candente que eu estou defendendo aqui, ninguém sairia de casa em sã consciência para votar no Renan Calheiros, para votar no Fernando Collor. Essas excrescências. E isso só existe porque o voto a cabresto, o voto obrigatório, o voto forçado, o voto coronelista faz com que existam essas pessoas. Se o voto fosse facultativo, se o voto fosse livre, as pessoas sairiam de casa para votar no Marcelo Madureira. As pessoas, o brasileiro, ele precisa ser, infelizmente, cuidado do Estado como se fosse quase um incapaz. Exato. Bom, nesse sentido a gente está concordando pela primeira vez. Tem que ensinar as coisas básicas, principalmente lavar atrás das orelhas. Cidadania, o exercício da cidadania. O voto é obrigatório, assim como é proibido você jogar lixo no chão, né? Assim como é proibido você avançar o trânsito, assim como você tem que atravessar na faixa, você tem que votar. Porque o brasileiro não está... A nossa democracia é muito jovem. O exercício da democracia, ele requer educação. Ele requer 5 mil anos, como na Grécia. Hábitos comuns, porque se o cidadão ainda emporcalha a rua, joga lixo na rua, ele também, de certa forma, se ele não... Acorda? Se o cidadão não tiver a obrigatoriedade do voto, ele não vai votar. E o que vai acontecer? A política vai ser dominada por aqueles que foram votar justamente levados a cabresto. Aqueles pobres, aqueles gaúchos que vivem lá no Nordeste brasileiro sofrendo com aquela... Com a geada! Com a geada! A falta d'água. A falta d'água. A geada que acaba com a produção do Nordeste brasileiro. E eu quero dizer mais o seguinte, se esse país não fosse um país hipócrita, quase tão hipócrita quanto esse programa, a multa pelo voto obrigatório não seria de R$3,48. Seria uma multa efetiva. Então, na verdade, o próprio Brasil, na sua conjuntura política, sabe que o voto obrigatório é uma falácia. Se não fosse, não seria essa multa irrisória. Irrisória, que até um pobre habitante do Sul pode pagar. Mesmo um flagelado da seca do Sul do Brasil pode pagar R$3,48. O povo brasileiro não entende, né? Essa farsa eu concordo. O povo brasileiro, ele tem que ser tão... Quem sabe tu fica só na primeira parte da frase, o povo brasileiro não entende. Posso concluir um raciocínio? Não. O povo brasileiro tem que ser tão tutelado que se você não obrigar ele a votar, ele não pode tirar passaporte. Né? Então, não pode fugir dessa merda. As imensas. Se ele não tiver em dia com a justiça eleitoral, país nojento, se ele não provar que ele tem que votar e votou e tem que ser obrigatório, ele não pode tirar passaporte. E o que vão fazer? Quer ver a prova que o povo brasileiro não precisa desse tipo de tutela? O povo brasileiro vota no BBB. O povo brasileiro não é obrigatório e vota no BBB. Milhões e milhões de pessoas votam no BBB